A Motorola apresentou, mesmo em meio à pandemia, 3 novos celulares. A linha Moto G8 ganhou um novo membro, e como principal novidade, a empresa voltou ao segmento Premium, com os Motorola Edge e Edge Plus. Para entender melhor o que esperar desses modelos e também saber sobre as novidades da empresa, o Tudo Celular conversou com Thiago Mazzucchelli, gerente de produtos da Motorola. Thiago falou também sobre o legado da linha Motorola One e sobre as vendas do Razr. Será que esse vai ser o último dobrável fabricado pela empresa? Confira na entrevista completa. Tudo celular aqui com o Thiago Mazzucchelli, gerente de produtos da Motorola, nesse formato de entrevista agora mais caseiro. Thiago, bom dia. Me ouve bem? Bom, ouço bem, bom dia, Dante. Obrigado pelo convite. E exatamente como você disse, vamos se adaptando e conversando com a nova maneira de trabalho, né? Agora com todo esse processo. E bem-vindo à minha casa também. Perfeito. Thiago, enquanto a gente conversava sobre essa entrevista que a Motorola daria a todo celular, 3 novos aparelhos foram lançados, né? A linha Motorola Edge com o Edge Plus e o Motorola G8 Power Lite. São aparelhos voltados a diferentes faixas de mercado, mas eu queria começar por esse retorno da Motorola à linha de flagships, processadores mais avançados, competindo ali no topo da cadeia de celulares. Queria que você comentasse um pouquinho do lançamento do Motorola Edge Plus, como foi a concepção desse produto e o que o consumidor pode esperar dele. Legal. Eu acho que, primeiramente, né, o retorno da Motorola para o segmento premium é algo que realmente estava sendo aguardado e esperado. E aí nós tomamos o devido cuidado de realmente coordenar esse retorno no momento que a gente realmente tivesse uma grande proposta de inovação, de características, de componentes, né, que trouxesse uma ótima experiência para o consumidor. Então foi todo um trabalho para realmente ajustar toda essa nossa estratégia, fazer a devida implementação e oferecer uma combinação de fatores, né, dentro desses novos dois produtos, o Edge e o Edge Plus, trazendo excelente experiência de câmera, excelente experiência de tela, processador top de linha, trazer a última tecnologia, a velocidade disponível, né, para o consumidor com a tecnologia 5G. Então foi realmente pensando em todo esse ecossistema que a Motorola resolveu agora voltar para o segmento super premium. Perfeito. E uma das características da linha Edge Plus é a presença do 5G, ainda que no Brasil não esteja em estágio comercial. Como a Motorola vai trabalhar essa questão? Vai lançar o aparelho com um chipset, com chip com 5G e ele vai estar habilitado quando estiver disponível ou vai segurar para o mercado brasileiro? Não, o telefone tem o suporte, ele é compatível com a tecnologia 5G, tá? Então, toda a nossa implementação ela é utilizada e realizada para oferecer essa capacidade para o consumidor. Toda a implementação ela é com base, por exemplo, no SIM card, né? No chip do consumidor. Então, por enquanto, você não tendo a devida homologação, licenciamento, né, das faixas e frequências no Brasil, mas o 5G ele segue habilitado e presente no caso do consumidor ir para uma viagem, fazer um processo onde ele consegue adquirir o SIM card e utilizar o 5G. Então, ele está presente no telefone e uma vez que isso estiver disponível na rede brasileira, o consumidor vai conseguir utilizar. Perfeito. E quando começam as vendas dele aqui no Brasil? Já começaram? Tem uma data definida para isso? Isso a gente está trabalhando, está estudando, o prazo realmente de quando as vendas vão começar, a gente vai conversando, vai passar, eu não tenho essa data oficial para te passar no momento. Perfeito. E agora voltando um pouquinho para a linha Moto G8, é uma linha que começou no ano passado, né, no final do ano passado, com os primeiros modelos, chegaram outros dois, a gente ainda conseguiu fazer um lançamento físico, né, na sede da Motorola, e agora chega o G8 Power Lite depois da pandemia. O que você pode dizer primeiro do aparelho e depois desse reposicionamento da linha Moto G? Sim, acho que primeiramente do aparelho vale destacar a proposta dele é oferecer um segmento de super bateria, tá? Acho que exatamente ser presente da estratégia de ter o power é esse o grande benefício. E a estratégia de ele ser um power light
é aquela proposta para o consumidor que, na verdade, ele quer como grande benefício somente essa parte de bateria. Ele não, realmente, nas necessidades dele do dia a dia, ele não requer um setting completo de câmera, ele não precisa ter essa experiência, por exemplo, tá? Então, ele acaba, em vez de adquirir o G8 Power, o Power Lite acaba suprindo essa necessidade, porque os dois produtos oferecem 5.000 de bateria, até 2 dias de uso. Então, essa é a grande proposta. Dá uma opção mais acessível para os consumidores que desejam, claro e direto, ter uma excelente experiência de bateria. Essa é, primeiramente, digamos assim, a grande proposta, né, do produto. Aí, aliando aí com a sua segunda pergunta, com o processo, né, realmente da família G8, foi que, desde quando a gente lançou a família G7, a gente fez toda essa análise, né, do G7 Play, G7 Power, G7, G7 Plus, e aí a gente viu que esse segmento, essa parte de super bateria, nós tínhamos consumidores que eles realmente buscavam produtos com foco somente na bateria e outros consumidores que buscam uma experiência mais completa. Então, você ter uma super bateria, mas ele não gosta de abrir mão de uma excelente câmera e também de uma excelente experiência de tela. Então, por isso que houve essa ampliação da família, né? Então, algo agora que nós temos 5 integrantes dentro dela, então começando com o G8 Play, o G8 Power Lite, G8 Power e o G8 Plus, cobrindo com grandes opções essa faixa mais relevante do mercado brasileiro, esse segmento mid, né, que vem quase mid-low e indo até o segmento mid-high, tendo todas essas opções com os aparelhos da família G8. Perfeito. E essa linha a gente até estava vendo aqui na preparação para a entrevista, a linha Moto G chegou a 100 milhões de aparelhos vendidos. É uma marca importante e expressiva. E a linha Moto G foi praticamente aquela que popularizou a categoria de intermediários, né, para o mercado mundial. Queria que você fizesse um balanço desses anos todos de Moto G e como eles atendem o consumidor brasileiro. Eu acho que o destaque realmente da família Moto G, acho que uma explicação mais completa, ela vem desde 2013, tá? Então, se a gente realizar uma pausa no tempo e vamos analisar o mercado de smartphone em 2013. Então, os consumidores que nessa época buscavam os telefones com características premium, eles precisavam ou fazer um investimento muito alto, porque os telefones que tinham super experiências eram muito mais caros, ou então quando ele precisava comprar um telefone defasado, que na verdade as inovações de 2 anos atrás eram o momento que ela estava num preço mais acessível, e ali o consumidor conseguia adquirir. Então foi a grande estratégia da Motorola, que para a família Moto G, ter esse benefício para o consumidor de alguns elementos premiums trazer realmente para a faixa intermediária. E aí foi a nossa estratégia fez com que até vocês da imprensa, os consumidores, batizassem os aparelhos da família Moto G como o melhor custo-benefício, tá? Que era realmente ter num preço justo, acessível, recursos que realmente fizessem a diferença e que oferecessem inovação. Então essa foi a grande estratégia, esse foi o grande apelo da família Moto G, que mais e mais, de geração após geração, a gente foi implementando. Então, trazer, por exemplo, a implementação de processador octa-core, né? Os primeiros aparelhos que trouxeram nesse segmento foi Moto G, aparelho com sensor de impressão digital, a câmera dupla, tripla. Então, realmente, toda essa estratégia foi sendo implementada nos aparelhos da família Moto G. E o grande valor é que, realmente, como você mencionou, a gente atingiu a marca de 100 milhões de unidades vendidas, e o Brasil representa 40% desse número, né? Então, mostrando a força do mercado brasileiro e a importância desse produto para nós.
Perfeito. A gente falou bastante agora de produtos, eu queria entrar numa questão um pouco mais do dia a dia que a gente está vivendo, né? Uma questão de pandemia. Como está a operação da Motorola hoje? O que mudou na forma de vocês trabalharem? Como essas coisas estão acontecendo? Tá. Eu acho que é legal, assim, primeiro destacar que a história da pandemia, né, ela acabou afetando a indústria como um todo. Não somente a Motorola, não somente o mundo dos smartphones, mas todos em si, né, todo o mercado, ele Aham. foi afetado. E foi algo que a gente está vendo que o consumidor, ele está se adaptando, ele está entendendo como agora essas necessidades, esses recursos estão funcionando, então fazendo realmente a migração do seu perfil de aquisição para o mundo online, mas também agora com o acesso dos grandes hipermercados, né, onde também eles estão oferecendo, já ofereciam, né, mas agora é uma porta de entrada a mais para o consumidor poder degustar e visualizar melhor os smartphones, não somente no mundo online, então houve essa migração. Tá? E a Motorola também está se adaptando a tudo isso. Eu posso te garantir que, por exemplo, nossas fábricas na China já estão operando, já está realmente com todo o processo. A nossa fábrica aqui no Brasil também ela está operando, tudo seguindo as normas, vigências necessárias para manter a operação. Então a gente está trabalhando para oferecer os dispositivos, né? E acho que isso acaba sendo muito importante, porque se toda essa logística não tivesse realmente bem arquitetada, a gente não ia estar fazendo, por exemplo, o anúncio e a comercialização do G8 Powerlite, né? Então isso permitiu a gente manter esse lançamento e está aí presente para o consumidor fazer a aquisição. Perfeito. Eu queria fazer uma retrospectiva agora. A gente falou um pouco desses aparelhos que foram lançados agora nesse ano, mas se a gente pegar nos últimos meses, a Motorola se caracterizou pela linha One, que era uma linha que não era geracional e a gente conversou algumas vezes sobre ela era muito baseada em pesquisa e em lançamento de produtos que atendessem aquela demanda. Uhum. Passada esses lançamentos do ano passado, eu queria que você fizesse assim uma reflexão de como eles se deram e como eles atenderam as expectativas e como de repente eles ajudaram no desenvolvimento de novos produtos. Legal. Acho que o grande destaque e a prioridade realmente dos aparelhos da família Motorola One é realmente trazer inovação, tecnologia, tá? O fato de não ser uma família geracional, a Motorola tem uma maior liberdade de arquitetar e organizar lançamento, disponibilidade, né, dos produtos. Essas pesquisas elas são realizadas também aqui no Brasil. A Motorola tem um leque de pesquisas em vários países e um dos países mais relevantes que oferecemos as pesquisas são aqui no Brasil. Eu sempre gosto de destacar nesse bate-papo que essas pesquisas elas são anônimas, tá? Então não é, por exemplo, uma plaquinha que a gente levanta e fala, olha, venha participar de uma pesquisa da Motorola. Na verdade, não tem menção de marca, não tem disponibilidade de logotipo, nem nada. É simplesmente uma interação com os consumidores para saber o que ele está buscando, o que ele entende, o que ele espera de um smartphone. Tá? Então a gente faz essa pesquisa, entende e fecha o escopo de um produto. E aí quando a gente fala dos aparelhos, né, que nós lançamos ou comercializamos em 2019 dentro dessa família Motorola One, é legal destacar que a Motorola foi pioneira mais uma vez em trazer o sensor macro. Tá? Então, algo que no ano nós lançamos, o Motorola One Macro, teve realmente toda uma explicação e proposta da real necessidade, porque tem pessoas que gostam de ver com muito mais detalhe, né, as fotos que você está tirando de objetos muito próximos. Então, esse foi um grande apelo e uma grande proposta que a gente fez atendendo um determinado público que sentia a necessidade e a falta desse tipo de funcionalidade e mais também mais próximo do final do ano, o lançamento do Motorola One Hyper, que aí foi o nosso aparelho que te dá uma super experiência de tela, né? Uma tela sem interrupção, sem note, né? Porque ele tem um sistema de câmera
padrão pop-up, então ele te oferece esse maior aproveitamento e imersão na tela. Tem o nosso hipercarregador, um carregador de 45 watts que te dá uma tremenda performance numa super bateria, ele te dá horas de uso em pouquíssimos minutos de carga, então realmente te dá uma grande destaque, trazendo inovação, trazendo novas tecnologias, então essa é a grande proposta e recursos da família Motorola One. Perfeito. E a gente vê algumas das características chegando até no Motorola Edge, né? Como o furo na tela ali do lado esquerdo, que era uma característica dos primeiros modelos da linha One. O quanto eles ajudaram na construção desses novos modelos? Não, assim, bem transparente, é uma ajuda constante, né? Então, à medida que a gente vai desenvolvendo o produto e vai realizando pesquisas para entender se o consumidor gosta, acredita, até sendo um sucesso de vendas, né, permite você verificar realmente se toda a proposta, toda a comunicação está muito clara. E tudo isso ajuda para você trazer elementos para o segmento super premium. Então, isso a gente fez, por exemplo, para ter a proposta de ter uma tela com cantos, com curvas, né, com bordas em 90 graus, que permite uma maior imersão, né, uma tela infinita, que você acaba fazendo essa implementação no formato 21:9, né, que é algo que é aquele formato que é mais cômodo para você segurar e manusear o seu aparelho. Realmente, como você mencionou, o posicionamento da câmera também permite um detalhe mais charmoso, uma arquitetura melhor do seu aparelho. Então, todos esses insights que nós recebemos através das pesquisas e vendo toda essa proposta dos aparelhos anteriores, permitiram sim a gente fechar todo esse leque, toda essa composição do Motorola Edge e do Edge Plus. E falando desses aparelhos ainda, o segmento Premium e Ultra Premium, ele é aquele onde as empresas não podem errar e elas colocam o máximo de features possível. E eu queria, a gente ainda não teve acesso ao aparelho, né? Ele não teve lançamento no Brasil. E eu queria saber o que ele traz de diferencial num segmento já marcado por aparelhos de alto nível. O que a Motorola traz como a carta na manga para ser um destaque nesse segmento? Não, acho que é realmente a grande composição de todos os grandes elementos que você pode ter dentro de um smartphone super premium. Então, exatamente ter toda essa imersão na parte de tela, que eu mencionei, então ter as bordas com curvatura, você tem essa maior interação com o telefone, você tem alguns recursos implementados no aparelho que permitem você utilizar a borda. Ela realmente tem uma função para o consumidor. Então, só um exemplo eu vou te dar. Nós implementamos através do Moto Game, que é um recurso disponível dentro do aplicativo Moto da Motorola, que uma vez que ele é habilitado, ele acaba implementando mais 2 botões virtuais exatamente na borda superior do aparelho, né? Quando você está segurando ele no formato, na posição paisagem, né? Então ele deixa exatamente a posição em cima, exatamente como tem os joysticks dos consoles. Então você tem uma maior interação e um aproveitamento de recursos quando você está jogando. Então você tem esse benefício. Quando você está carregando o seu aparelho, ele transforma as bordas no nível de carga. Então você sabe, mesmo à distância, sabendo qual que é a porcentagem que está, se o seu telefone está carregando, ou se porventura você recebeu uma notificação. Então ele acaba tendo essa interação. E aí quando você vê na parte de câmera, você já ir para um aparelho que tem o maior sensor que nós já implementamos, que oferece 108 megapixels para você ter uma ultra resolução, estabilização ótica de vídeo, né, quando você está fazendo todas as suas gravações, recursos já conhecidos da Motorola, como Night Vision, então você tem todo esse benefício aliado na parte de câmera. Migrando para o processador, você já vem com um processador, né, da Qualcomm,
Então, você ter o sensor aí implementado, o 865, que vai te oferecer recursos, e lembrando assim, é um processador que tem um super desempenho. Então, o fato do aparelho ter suporte à tecnologia 5G, já é necessário você precisa ter um super processador lá dentro para suportar essa tecnologia. Então, mesmo em locais onde o 5G não está disponível, o consumidor vai ter um super processador lá dentro que vai te oferecer uma fantástica performance. Um outro benefício é realmente você ter um aparelho super premium com uma super bateria. Então você ter realmente, para ele suprir toda essa necessidade que você tem de tela, de processamento, todos esses recursos, você ter um aparelho com 5.000 de bateria traz esse grande benefício, e ainda assim o suporte ao carregador turbo e também carregamento wireless. Então toda essa combinação você tem disponível dentro do aparelho Super Premium da Motorola. Então não é aquela proposta que a gente está se apegando a somente uma característica. Não, na verdade ele faz toda essa composição, todo esse ecossistema para oferecer uma excelente experiência para o consumidor. Perfeito. E outra novidade que a gente viu esse ano foi o aumento do estoque da linha Moto Razr aqui no Brasil. A gente acompanhou o lançamento do modelo, estamos ansiosos para poder manusear. Eu queria saber de vocês como foi a avaliação desse primeiro momento de lançamento, desses primeiros meses. O consumidor sentiu essa nostalgia, surgiram concorrentes para ele, né, em outras fabricantes. Queria entender de vocês como foi, como é essa avaliação do Razer. Não, acho que a volta, né, do Razr, ele é realmente um outro aparelho que está presente no segmento Super Premium, só que aqui realmente o grande apelo, a grande proposta é o design. É a inovação, é você ter realmente, além da sensação nostálgica de lembrar tudo que foi o V3, você ter também uma experiência com a tecnologia disponível atualmente. Então, você ter uma tela, mais uma vez, 21:9, uma tela dobrável, uma tela de 6,2 polegadas. Então, não é algo que você acaba perdendo experiência. O feedback que nós já recebemos, até quando a gente começou as vendas, e aí depois finalizou as vendas, porque já atingiu realmente todo o sucesso que isso foi. Agora, reabrindo novamente, ele tem todo um apelo, tem toda uma estratégia. Tá? Então é algo super positivo, isso que eu estou falando não somente do mercado brasileiro, é algo que a gente visualiza e acompanha os feedbacks globalmente, né? Então é um aparelho que traz toda essa inovação. O meu até, quando a gente conversou até quando fez o evento dentro da Motorola na época, né? Do Razr, ó, meu aparelho está aqui, estou utilizando, ó. Ele dobra, tá tudo certinho, tem toda a usabilidade, tudo isso sendo devidamente implementado. Então, é uma grande inovação, é um grande marco novamente dentro do histórico do portfólio da Motorola. E a experiência com dobráveis, ela se encerra no Razer ou há uma ideia de expandir isso futuramente em outros aparelhos? Eu acho que as novas implementações e as novas tecnologias, elas precisam de um tempo para se estabelecer, se entender realmente o apelo, a proposta, se realmente qual foi o entendimento do consumidor. A gente está vendo que é super positivo, e aí o futuro realmente é algo que a gente vai estudar com carinho, tem toda uma visão. Eu acho que o Razr acabou sendo um primeiro passo. Aí sobre próximos aparelhos dobráveis, essas coisas, aí a gente acaba pedindo para seguir as nossas comunicações, os nossos canais aí, realmente a gente, quando tiver alguma novidade em relação a esse sentido, a gente avisa todo mundo. Bom, passamos por passado, por presente. E antes da gente encerrar aqui o nosso papo, queria que você falasse um pouquinho do que a Motorola está planejando para esse ano. Um ano um pouco mais difícil em termos de vendas, um ano que talvez a necessidade seja diferente. Como a Motorola pretende trabalhar próximos lançamentos nesse sentido? O que a gente consegue adiantar nesse sentido para o nosso público?
Bom, acho que o primeiro grande trabalho da Motorola é realmente oferecer aparelhos para o consumidor. Então a gente segue trabalhando, como a gente mencionou no início do nosso bate-papo aqui, tanto implementação de fábricas, inclusive também o trabalho que a gente faz dentro do nosso serviço de Service Center, né, de atendimento ao consumidor. Então é algo que a Motorola, nesse período de pandemia, nós estendemos a garantia dos produtos. Tá? Então, se porventura o telefone estava com essa garantia para você ter o cancelamento ou vencer essa garantia, estendemos esse prazo para dar mais conforto para o consumidor. Poxa, se teve algum problema, mas onde você, a sua localidade, o serviço autorizado está fechado, não tem como disponibilizar, poxa, eu vou perder minha garantia, não. Tomamos a ação de estender essa garantia, implementamos e ampliamos o nosso sistema de call center, então o atendimento agora também via WhatsApp, todo esse processo para ter esse oferecimento ainda mais cômodo para os consumidores, tá? Agora sim, exatamente, um plano mais a longo prazo, eu acho que isso acaba sendo um trabalho mais que tem que aguardar todo o posicionamento dos governos para ver quando que vai liberar essa parte de isolamento, quando que os shoppings vão reabrir. O que importa é que, assim, eu quero deixar muito claro para os consumidores que tudo que tiver a nosso acesso para tornar a vida dele mais fácil, tá? No quesito que nem a gente mencionou, de call center, de autorizada, ou ainda todo o nosso site com frete grátis, todo esse processo está sendo implementado. A gente está trabalhando muito nesse novo oferecimento, nesses novos moldes para entender todo esse perfil que está mudando do consumidor e seguir oferecendo os nossos produtos. Então, é deixar muito claro que a Motorola confia no país. Sempre foi assim, o relacionamento da Motorola Brasil é um relacionamento de longa data e isso segue firme, a gente segue batalhando para oferecer mais e mais os nossos produtos para os consumidores. Perfeito. E para fechar, Thiago, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público que acompanha sempre os lançamentos da Motorola e está sempre muito envolvido e ligado naquilo que vocês trazem em termos de aparelhos. Não, legal. A mensagem, primeiramente, para todos aqueles que é possível, fiquem em casa. Acho que isso é a primeira mensagem, deixar claro, acho que independente de posicionamento aqui como um head de produto da Motorola, mas acho que tem todo um trabalho humanitário que é muito importante nesse momento. Então, a grande mensagem é agradecer todos aqueles que tem que acabar se expondo para toda essa pandemia, ajudar quem precisa, os serviços essenciais, parabéns para essas pessoas, para aqueles que podem e conseguem ficar em casa também, estão colaborando, então essa é a primeira mensagem, para a gente seguir lutando e trabalhando para tudo isso passar, tá? E que a gente aqui também, da mesma maneira, desculpa, da mesma maneira a gente está oferecendo e trabalhando para ter recursos e benefícios para o consumidor. Então, pode ficar acompanhando os nossos canais, os nossos produtos que a gente vem para oferecer dispositivos e recursos em todos os segmentos. Então, a Motorola trabalha para ter inovação no Super Premium, para ter produtos que atendem todas as necessidades na faixa intermediária e também naquela faixa até R$ 1.000, ter o oferecimento de produtos com cores, com proposta de acabamento em tons gradientes, câmera dupla, também naquele primeiro contato com a marca. Então, ter todo esse leque disponível para todos os consumidores e para todos que acompanham o canal. Perfeito. Eu vou encerrar a gravação por aqui. Muito obrigado, Thiago.